Hoje vamos falar sobre heresias. É um tema muito polêmico, mas é preciso ser falado. Falar sobre heresia é muito complicado, é complexo, é perigoso, eu diria até que é sensível. Muitas pessoas preferem evitar tais temas, outros preferem não comentar a respeito disso. Mas hoje em dia estamos cercados por heresias e hereges. Mas é preciso identificar as heresias para que não sejamos enganados. Esse é o ponto principal. Toda vez nesse canal eu venho falado a respeito do engano, de tomarmos cuidado com tudo aquilo que ouvimos e que lemos. E mais uma vez, esse é o intuito desse vídeo. Mostrar algumas heresias para que você possa se defender. E como que nós devemos nos defender? Pela palavra de Deus, sempre. Sempre a palavra de Deus é que vai nos mostrar a verdade e que nos defender de todo mal, de todo engano, de toda falsidade, de todo mal. Mas o que é heresia? Heresia é toda doutrina ou ensinamento que vai contra o Evangelho, que vai contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que a partir da palavra de Deus é distorcido. Um texto distorcido, uma doutrina distorcida. E heresia vai caracterizar quando essa distorção vai de uma base, de um fundamento do Evangelho, da doutrina principal do Evangelho. E há uma diferença entre heresias e erros teológicos. E nós vamos mostrar aqui essas diferenças. E eu separei alguns itens, alguns exemplos para exemplificar a diferença de heresias e de erros teológicos. Um exemplo de heresia é negar a Trindade. Algumas seitas, algumas religiões, algumas doutrinas dentro dos evangélicos, das igrejas evangélicas, negam a Trindade. Uns pregam só Jesus, outros pregam só a Deus. Isso é uma heresia. A Bíblia fala muitas vezes sobre a Trindade. Negar a Trindade é uma heresia. Outra heresia é dizer que a Bíblia não é inspirada por Deus, ou algumas partes foram inspiradas por Deus e outras partes não foram. A Bíblia, como estudamos em todos os seus livros, com apenas um conteúdo. E negar alguma parte da Bíblia é uma heresia. Negar a inspiração de Deus para a Bíblia é uma heresia. Outra heresia é negar a ressurreição de Cristo. Negar a vinda de Jesus à terra, a sua morte e a sua ressurreição. Aqueles que pregam contra isso, pregam uma heresia. Outra heresia é afirmar que Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra nos garante que Deus é o mesmo. Deus muitas vezes muda a forma de agir, a forma de tratar o homem, mas Deus é o mesmo. Deus continua onipotente, onipresente, onisciente e soberano. Negar a vida eterna, negar o inferno, são outras heresias. Então, vejamos que heresia é aquilo que vai de contra as doutrinas principais do Evangelho, todas as principais doutrinas apresentadas na Bíblia que vão nos mostrar o plano divino para o homem. Uma heresia também pode ser resumida da seguinte forma: uma adição ou uma subtração. Qualquer adição à palavra de Deus é uma heresia, e qualquer subtração à palavra de Deus também é uma heresia. Mas como eu disse antes, há alguns erros, algumas doutrinas erradas que não são chamadas de heresia, e sim de erros teológicos, que são aquelas que não comprometem a doutrina principal do Evangelho, as boas novas de Cristo, aquilo que Jesus nos ensinou, distorções da Bíblia, parte que não foram completamente entendidas. E alguns exemplos são a teologia pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista. Esse é um termo bem complexo que eu não vou me prolongar aqui, Alguns já ouviram falar a respeito disso, outros não, mas fala a respeito do Apocalipse. Se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ou depois da tribulação, ou durante a tribulação. Os teólogos se dividem nessas
teologias, mas isso pode ser um erro teológico e não uma heresia. Outro caso é a respeito do batismo. Muitas igrejas se divergem no tipo de batismo por imersão, o batismo por aspersão, o batismo de criança ou já de jovens ou adultos. Cada igreja segue uma linha nisso, porque a Bíblia não é clara em como deve ser feito, mas é outro caso de que a forma do batismo não atrapalha, não interfere no plano divino. Então não é caracterizado uma heresia. Saber se a fruta que Adão e Eva comeram no jardim que Deus proibiu era uma maçã. Se era uma maçã ou não era uma maçã, não vai interferir na doutrina do Evangelho. Se no céu haverá casamento. Muitos hoje em dia têm discutido se no céu haverá casamento. Antigamente eu tinha certeza que a doutrina, que aquilo que era ensinado era que no céu não haveria casamento. E eu acredito assim, eu acredito que não. Mas hoje em dia alguns teólogos, alguns têm dito que vai haver casamento. Eu ainda prefiro acreditar que não. Mas isso também não influencia, não interfere naquilo que Jesus fez por nós, né? E muitos questionam também uma questão muito interessante, que é se Adão tinha umbigo. Será que Adão tinha umbigo? O que você acha? Mas isso também é uma brincadeira, muitos cristãos fazem, que também é apenas uma brincadeira, não vai interferir. Então, são várias coisas, vários exemplos, né, do que é uma heresia e do que não é uma heresia. Pode ser apenas um erro teológico, alguma parte da Bíblia que Deus não deu tanta importância, que não é importante para que entendamos ou não. Por isso eu creio que Deus não deixou registrado na sua palavra. Tudo aquilo que é extremamente necessário, Deus deixou registrado. O resto nós podemos conjecturar, podemos analisar, mas se não for importante, Deus não deixou registrado. Mas a palavra de Deus nos diz que é importante que haja heresia entre o meio do povo. Acompanhe comigo o texto de 1 Coríntios 11:19, que diz assim: porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Então, muitos que não querem falar a respeito de heresias, muitos têm medo de falar, dizem que é um julgamento, estão contra esse texto. Paulo dizia para a igreja de Corinto, para os coríntios, que era importante que houvesse heresias no meio da igreja, para que os aprovados, para que aqueles que buscam a Deus verdadeiramente, sinceramente, se manifestem. Se manifestem como? Rejeitando, refutando as heresias, mostrando aos outros cristãos onde está o erro, confrontando os hereges, aqueles que não fizeram apenas por ignorância e sim por maldade, aqueles que querem destruir, aqueles que querem enganar. Esses devem ser confrontados. Os cristãos, os crentes aprovados devem se manifestar contra as heresias. Isso é o que Paulo diz à igreja de Corinto, que tinha muitas influências. E as heresias provêm das obras da carne, como diz em Gálatas 5, do 19 ao 21, as obras da carne, heresias está citado lá naquela lista. Paulo diz à igreja da Galácia, né, aos Gálatas, a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E dentro das obras da carne contém as heresias. Heresias provêm daqueles que não estão focados no reino de Deus, aqueles que não são aprovados, aqueles que estão passeando, aqueles que não entenderam a mensagem, aqueles que não entenderam o plano divino. Na segunda carta de Pedro, ele vai falar a respeito das heresias também. No capítulo 2, no verso 1, Pedro diz assim: assim como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias condenáveis. Dentre vós, falsos mestres. Eu sempre cito isso aqui, porque o povo de Deus tem se perdido, tem se deixado enganar por falsos mestres que têm introduzido heresias condenáveis encobertamente. O que significa isso encobertamente? É sutilmente,
Muitas igrejas hoje têm pregado heresias sutis e o povo de Deus não tem percebido, tem abraçado e acreditando que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Mas Pedro alerta a igreja: dentro de vós surgirão falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias condenáveis. Você precisa estar apto para condenar tais heresias. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que possa confrontar. Você precisa estar pronto para confrontar qualquer heresia no meio do povo de Deus. Como eu disse no começo, estamos cercados de hereges e de heresias. Muitos muito inteligentes e articulados que com uma grande retórica têm enganado o povo. E eu me lembro a respeito de Adolf Hitler. Você lembra de Adolf Hitler? Se você é jovem, talvez nunca ouviu falar de Adolf Hitler, o responsável pela Segunda Guerra Mundial, eu vou resumir assim aqui, que tinha uma grande retórica, um austríaco com uma grande retórica que levou o povo alemão a uma grande revolução. Eu não vou explicar aqui, não sou capacitado para isso, para falar a respeito da história da Segunda Guerra, mas o ponto é a retórica de Adolf Hitler, que era um austríaco e convenceu o povo alemão de que eles eram melhores do que os outros. Muitas vezes é difícil reconhecer uma heresia. Às vezes uma heresia é preciso muito estudo para ser reconhecida. Às vezes alguém de grande proeminência, de grande retórica, vem falando de cima de um púlpito, vem tendo destaque na mídia, vem tendo destaque nas mídias sociais, no YouTube, levantando milhares e milhões de seguidores. E às vezes a heresia que ele tem pregado está ali, sutil, no meio de suas palavras, no meio de tantos textos bíblicos, ele coloca ali uma estratégia diabólica, satânica, para enganar até os escolhidos. E é preciso que estejamos atentos para todas essas coisas. Muitas heresias são infiltradas nas mensagens para as igrejas, no meio de palavras corretas, no meio de mensagens que até parecem boas, e ali no meio infiltrada as heresias. Tomem muito cuidado. O inimigo age com sutileza. Satanás é um excelente estrategista e age de forma muito sutil. A teologia da prosperidade e a teologia do coaching têm feito isso muito bem. No meio de muitos textos bíblicos, de muitas passagens, usando promessas da Bíblia, como eu já disse em outro texto, muitas promessas que não são para nós, que não é para este tempo, e tem usado e infiltrado outra mensagem no meio, sutilmente levando as pessoas a acreditarem que o que Deus quer para cada uma delas, na verdade é o que cada uma tem dentro do seu próprio coração. Nós precisamos seguir a vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. E essas teologias muitas vezes negam, para dar base a um texto, negam outros textos da Bíblia. E isso é uma heresia. Um texto da Bíblia nunca vai desacreditar outro texto. Agora, um texto herético sempre vai contradizer um outro texto. Não é sinal de bondade e nem de justiça não se atrever a condenar uma heresia. Nós devemos fazer o bem. Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você é capaz de identificar uma heresia, rebata, refute, rechace essa heresia. Quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E eu fui pesquisar o autor dessa frase e acreditada a Victor Hugo. Victor Hugo diz essa frase. Eu não pesquisei a respeito da vida dele, mas é uma frase que vem sendo usada muito hoje em dia, justamente para combater esses lobos devoradores, esses cães gulosos. Muitos têm se levantado contra aqueles que combatem as heresias, dizendo que não pode ser julgado. Sim,
pode ser julgado pela palavra de Deus, pela reta justiça que nós julgamos as heresias, pela palavra de Deus, não pelo que eu acho ou que alguém falou, mas sim pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós julgamos as heresias. Tudo aquilo que vai de contra a palavra de Deus é uma heresia ou um erro teológico. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com sua família, compartilhe na sua igreja, ajude o nosso canal a crescer para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam abençoadas. Obrigado e até mais.